sem mais delongas, cá está a última parte do primeiro podcast. MKR Simpson entra e vejo mais é começar, foda-se. Ora, boas. Viva! Boas. Boa noite. Boas. Como estou? Viva! Focalor, eu gostava de mencionar que exatamente na decorrência do que nós estivemos a falar do outro dia, e boas para ti, Simpson. Boas. Nuno. Boas. Craig, não sei. Boas. O Craig é o bot. O Craig é o bot que está a gravar a conversa. Ok. Mas ele agradece as boas. Olá, deve Craig, Big Brother. Exato. Eu gostava de saber, e agora num tom assim para relaxar, e se calhar o Simpson não estava aqui a ouvir, mas nós estivemos a falar assim resumidamente, estivemos a falar de muita coisa. Eu entrei há pouco, pronto. Ora. Entretanto esteve aqui a Carolina e só para te contextualizar, estivemos a falar de vários temas como alterações constitucionais, política, o debate da eutanásia, e relacionámos com o aborto. Também estivemos a falar de referendos, de mudanças políticas na Europa, um suposto referendo sobre... Chuta, continua em frente. República ou Eu monarquia. estou mais para lá do que para cá, na boa. Exato. Mas agora gostava de falar de uma cena assim mais coisa. É porque não sei se vocês repararam, e eu não me quero estar a continuar a investigar aqui a situação. Também tivemos, por falar em situação, também tivemos a falar aqui no projeto. Mas não sei se repararam, mas houve aqui uma certa pessoa e eu não vou relacionar nomes, mas não sei se vocês viram no Twitter, uma certa pessoa muito conservadora que depois vai-me lá e mete coisas assim muito pouco conservadoras. Quer dizer, Hã? Não vais dizer sabes o que é que eu estou a falar? Não. Uma pessoa que queria fazer um certo tipo de tatuagens um pouco mais degeneradas, não sei se vocês sabem. Faço ideia do que estás a falar mesmo. Não, mas por acaso eu até me considero uma dessas pessoas de certa maneira. Mas não tenho nem sequer uma tatuagem nem um piercing no meu corpo. Mas é só uma questão de... Consideras especifica um bocadinho mais o tópico, porque realmente eu entrei a meio, mas eu acho muito interessante realmente essa escolha que nós temos na nossa vida de marcarmos o nosso corpo com certos marcos por causa da nossa ideologia, digamos assim. Seja ela real ou não. Eu acho que esses marcos são mais cerebrais do que propriamente no corpo, não precisas estar a tatuar. Exatamente. Mas isso depende da pessoa. Exatamente. As minhas tatuagens, como eu gosto de dizer, estão na minha cabeça. Eu não preciso de marcar o meu corpo. Aliás, até me posso arrepender de marcar o meu corpo com uma frase tão ideologicamente fixa que até entro no contrassenso de eu estou disposto a mudar de ideias, por isso quem é que me diz a mim que daqui a um tempo eu vou olhar para isto com algum asco? Como tu estavas a dizer no outro dia. O problema das tatuagens é mesmo isso. E fazerem tatuagens, por exemplo, já vi pessoas a tatuarem Karl Marx e depois a mudarem para ideologias de Adam Smith. O Count Dankula, não é? Ou tatuar o nome O de uma Count Dankula mulher. tem uma estrela comunista enorme no peito. Sim. Exatamente. Eu acho que a tatuagem é mais um setor superficial do que outra coisa. As pessoas dizem, eu vou tatuar isto porque senti ou tive uma experiência com este tipo de coisa. Porque, vamos lá. É assim, tu não precisas de tatuar essa experiência. Exato. Ou, por exemplo, eu tenho um filho, eu não preciso tatuar a cara do meu filho. Eu acho que isso é a coisa Existem mais... fotografias, existem memórias. Sim, e olha, tem valor, a tatuagem tem valor material. E se tu estás a materializar É um uma coisa símbolo que de supostamente é ostentação. imaterial,
é porque tu és uma pessoa que liga mais. Eu não quero estar aqui a generalizar, mas de certa forma é o que me transmite. É que as pessoas que o fazem, por exemplo, são uma pessoa que, ao transformar o valor imaterial em material, provas que tu dás mais valor, de certa maneira, mesmo que inconscientemente, à materialização do que ao valor imaterial, que de facto é o que mais importa em determinadas experiências. Não sei se me estou a fazer entender. Tu basicamente, dentro da minha cabeça, estás a dizer algo do género que, desde o momento que é embutido dentro da tua própria personalidade, para que marcares-te a ti próprio, para te lembrares de algo que já sabes. E é isso um bocado o valor que se perde. Porque lá está, até a perde-se o valor imaterial. E até a cena da tatuagem é algo que veio de certas tribos, que fez parte de uma evolução, que demonstram um certo valor em relação à aprovação de tu obteres aquela tatuagem. Agora, a trivialização de uma loja que está aberta às tantas da noite, após um sábado à noite de alguns copos a mais, como eu até já os vi, mas e depois daí a ir fazer uma tatuagem para te marcar para a vida toda, sem ter até o valor da tradição que a tatuagem representa, é trivial, leviano e até de certa maneira é como eu gosto de dizer, é ser diferente igual a toda a gente, porque toda a gente é diferente, pois então acaba por voltar ao mesmo ciclo de para que tatuar, tu sabes? Perde todo o seu valor. O problema, é como eu costumo dizer, é que a nossa personalidade ou a nossa maneira de ver as coisas é igual a placas tectónicas. Estão sempre em movimento, nunca estão no mesmo sítio. Estão a fazer entender? Sim, sim. É uma constante mutação. Claro, por exemplo, imagina que eu vejo muitas pessoas alternativas que fazem tatuagens de caveiras e... Alternativas que acabam por ser iguais, né? Sim, claro. Pronto, mas alternativas que acabam por ser iguais, é verdade. Mas que depois, aos 18 anos, fazem uma tatuagem no peito, uma caveira, e aos 24 vestem-se socialmente, vestem-se formalmente, e fica sempre aquela coisa dela ter uma tatuagem. E vai à praia ainda por cima, e tem uma tatuagem numa caveira. Quando é nas mãos, fica mal no fato. Nas mãos... Claro, e nas mãos nem se deve ter tatuagens. Aliás, eu tenho uma empresa e se alguém vier tatuado, para mim não entra. É logo o que eu costumo dizer. Mas o Twitter diz a mal ti. Não interessa, eu estou-me a cagar. Eu não tenho nada a ver com o Twitter. Pois, eu não sou acionista do Twitter, nem nunca serei. Exato. E ainda bem que não vai ser, porque isto no Twitter não vai para melhores caminhos. Mas a pessoa Twitter, em questão era a Rita. O Twitter apanhou agora a peste negra. E hoje em dia a peste negra é o politicamente correto, é o marxismo cultural. Pronto, isto é a peste negra. E como uma pessoa de antigamente, eu, nesta sociedade, sou um bêbado. Porque os únicos que não apanhavam a peste negra, não sei se sabem, eram os bêbados, porque o vinho tinha um fungo que era o mesmo fungo que é usado no antibiótico. Então, como eles bebiam vinho, muito vinho, eles conseguiam não apanhar a peste negra. Olha, interessante, desculpa lá. Vocês desculpem. Quem é que acabou de dizer isso? É o Pinto Coelho ou o Lex Gladio? Lex Gladio. Peço desculpa. Para já, pronto, até como a caça às bruxas é dado ou atribuído numa forma, digamos, racional de um fungus que havia no trigo para fazer o pão. E como vários fatores houve, eu acho que o que tu acabaste de dizer do Twitter é um bocado o refúgio do que tem acontecido em relação à caça às bruxas do Facebook. O que é que tu achas? Aliás, eu usei, tu não estavas aqui, nem o Pinto estava, mas eu usei... sim, pronto, eu não sei se tu queres que eu diga o teu nome ou não. Não, Miguel, eu ainda há bocado disse o meu username. Eu usei esse exemplo da caça às bruxas, que nós, numa sociedade evoluída, ou pelo menos pensamos que é evoluída,
Claro. Não é nada. Nós temos o mesmo pensamento da Idade das Trevas, que é, eu, como conservador, por pensar de uma maneira diferente, ou por tentar conservar uma coisa de maneira diferente, que é visto pela população, em geral, acho mal, mas pronto, que é visto como errado. Mas é o que... Era o que acontecia. O Simpson disse uma coisa no outro dia, numa conversa que nós tivemos, que é muito importante. Isto é cíclico. Eu não sei porque. Desculpa. Não, eu acho piada fazer referências às merdas que eu digo, mas tudo bem. Não, mas não, tu estás presente e eu acho que é importante. Eu não vou estar a dizer, isto é cíclico. Pegar numa ideia que foste tu que me a transmitiste, se estás a entender. É isso que eu estou aqui a fazer, como todos nós. Exato, sem te estar a referir. Com acho muita que é humildade. Referir a conversa que nós tivemos. Isto é cíclico. E depois da Idade das Trevas e da Idade Média, houve um renascimento. E é o que eu acho que tem que haver. Vai ter que haver um renascimento de valores e cultura. Que é o que eu acho que vai começar agora com a mudança política e que vai trazer uma mudança cultural. Porque está tudo interligado. Há aqui uns potencializadores, uns potenciadores para que de facto se comece a desenrolar esta nova concepção de renascimento, que eu acho que seria muito benéfico para a Europa, porque a Europa está completamente perdida. A Europa e o mundo civilizado. Mas que tipo de catalisadores? Diz? Que tipo de catalisadores? Ou não foi essa a expressão que usaste? Catalisadores, mas potenciadores. Potenciadores do novo renascimento. É isso que estão a perguntar. Eu acho que sim. Eu acho que isto tem de mudar, não de mudar de uma perspectiva marxista, mas sim de uma perspectiva conservadora. É assim. Claro que eu entendo, né, porque se nós não vamos conseguir voltar a uma sociedade conservadora. É muito complicado. Mas conservar valores que são extremamente importantes e extremamente precisos para vivermos bem. Eu aí discordo contigo numa coisa. Que é o não conseguir voltar a uma sociedade conservadora. Porque quando falo de uma sociedade conservadora, falo de uma sociedade dos anos 30, dos anos 40. Não irás conseguir. Isso não é uma sociedade conservadora. O conservadorismo, vamos lá ver, não é o voltar atrás no passado no que se aplica à realidade. Não, o conservadorismo é conservar valores que estamos são a falar só em valores. Importantes. Pronto, são importantes. O que eu estou a dizer é que tu não vais conseguir conservar todos os valores importantes. Isto é, não vais conseguir conservar Deus, pátria e família. Entendes? O Bolsonaro está a fazer isso e vai ganhar as eleições em princípio. Mas para tu conseguires conservar isto, todas as pessoas tinham que pensar assim desta maneira. Nunca ninguém pensou assim, nem nos anos 30 já haviam comunistas. Nos anos 30 já haviam comunistas que não passavam assim. Sim, haviam comunistas, mas tu não tinhas pessoas... Por exemplo, em Portugal, na Inglaterra, na altura de Salazar, sim. Tu na Inglaterra tinhas pessoas punks. Tinhas punks. Diga. Entendes? Tu na Inglaterra tinhas punks. Tinhas. Na altura de Salazar. E tu cá em Portugal tinhas uma sociedade extremamente conservadora que depende do tempo. Nos anos 60 já não era assim muito conservadora. Já tinha gente que... relativamente aos outros países, ficava um bocado atrás, mas estamos a falar de um regime da Segunda República. Tu nos anos dos anos 30 aos anos 70, até 74, tu não tinhas punks. Podias ter um ou outro, mas eram super mal vistos. Mas isso também no país. Tu na Alemanha, por exemplo, tiveste muito o fenómeno do techno. Do techno e nos outros países não foi tanto. Sim, mas eu estou a dizer cá em Portugal. Eu estou a dizer, nós devemos conservar valores. Por exemplo, claro, é isso que é o conservadorismo. A mulher. Mas, lá está. Desculpem. Eu por acaso tenho uma noção diferente do que é o verdadeiro conservadorismo, sem estar a ostentar qualquer tipo de... O conservadorismo é a limitação do governo em relação à intrusão nas nossas vidas.
nem sequer tem muito a ver com os valores, tem mais a ver com a expansão Também. do controle que o governo Exato. tem nas nossas Sim, vidas. sim. Não, Porque essas ideias, Só naquela. as ideias mais à seria esquerda, mais. Não, isso seria mais a liberalização. O liberalismo. O conservadorismo é quase como um conservadorismo- governo de gestão. essas ideias vocês têm que ver que foram incutidas por ordem natural. Hoje em dia, primeiro, eu estou a falar de um conservadorismo mais social. Eu entendo onde tu queres chegar. Não, mas lá está. Tu não achas que de vez em quando. Mas tu consegues um conservadorismo social. É preciso o Estado ter alguma autoridade para o conseguires. Mas temos que entender o seguinte: Por exemplo, inicialmente, em incentivos. Se tu incentivares o homem a trabalhar e dizes assim, os homens ganham mais do que as mulheres. mas naturalmente Muito mais. foi. Mas naturalmente. Tu naturalmente vais ter um homem que trabalhe e a mulher, por ganhar menos, ficará em casa. Se tu incentivares a mulher a trabalhar, a mulher trabalha, o homem trabalha e o bebê vai ter de ir para o infantário. Mesmo pensava que o só bebê com também ia uma idade. trabalhar. Não. Percebes? O problema é esse. O que o bebê não Por trabalha. isso o Estado tem de intervir para conseguires uma sociedade conservadora. Agora mas inicialmente foi o mesmo governo que interviu para a sociedade deixar de ser a suposta conservadora. É isso que eu, claro, que eu acho. porque a sociedade mete-se pelo governo. Espera, a sociedade E natural. mete-se pelo governo e mete-se pelo direito. Mas tens que ver que o. Antigamente o adultério era crime. Tu só com isto as pessoas casavam e não pelo menos as mulheres, os homens às vezes cometiam, mas as mulheres desculpavam. Mas as mulheres não cometiam adultério e não estragavam casamentos. Já era justiça popular, basicamente, antes dos governos serem formados sequer. Estás a entender? Antes Claro, sim, já era moral. E não era justiça popular. Era justiça religiosa, não é popular. E não só religiosa, já antes. Não, é religiosa. Já há muito tempo. A noção de pertença e de família sempre foi assim, sempre teve. Só que veio-se liberalizando nos últimos, 3 séculos. Quando-se muito. É algo que... Sim, foi com as revoluções liberais. Isso é um bocado localizado dentro do mundo. É um bocado. É uma perspectiva um bocado seletiva dentro da geografia do planeta. Estou a entender? Sim. Porque, claro. Voltando um bocado à base, nós continuamos iguais a nós próprios. E esta porcaria da divisão, que é sempre a tática do costume, é que requer, se calhar, um bocado de encontro. Mas o próprio que o Lex estava a dizer é um bocado. O ciclo é sempre constante. Nós podemos ter toda a tecnologia nas mãos para estarmos a falar uns com os outros, mas assim que houver uma oportunidade para o poder sacar do punhal nas costas como traição, vai ser exercido, como sempre foi. Claro, mas isso já faz parte da essência do ser humano. Mas a divisão, sabem, a divisão é criada a partir porque tu tens a racionalidade é muito bonita e tal, e trouxe muitos benefícios para o ser humano e para a espécie, mas também trouxe essa consciência do indivíduo. Por mais que o indivíduo seja uma boa coisa, e tem que ser preservada a noção de propriedade privada e de indivíduo, também conferiu ao ser humano a capacidade do que tu estavas a dizer, apunhalar nas costas, porque a racionalidade do ser faz parte da natureza humana. Hoje em dia a diferença é que em vez de matares mesmo, matas economicamente. É o cenário. Continuamos a ser escravos dos poderes financeiros que nos governam. Claro. Nós podemos nos achar muito livres. Não, ninguém é livre. Aqui que pares de pagar a conta. Ninguém é livre. Sim, porque tu és sempre dependente de alguma coisa. Tu, enquanto às vezes não és livre. Há privados que têm tanto poder como governos.
Mas nós, como acontecia no tempo dos reis. E existiam nobres com tanto poder como os reis ou mais. Claro. E com a ajuda de clero. Não, Mas cá estamos nós Rothschild, aqui. O senhor Jacob Rothschild é um lord. É varão, é Lord Rothschild. É nobre. Pronto, e é, o gajo mais, e é dos gajos mais ricos do mundo. Lá está, nem é uma questão de riqueza, na minha opinião. É uma questão de inventares o sistema do qual tu te achas rico. É um nível ainda acima. É a maior fé que o planeta pratica, é achares que o dinheiro que tens no bolso e temos que jogar as regras vale alguma coisa. Mas os Rothschild têm a influência. Os Rothschild podiam perder metade do que têm, continuavam a ser os donos do mundo, basicamente. É porque inventaram. É como o jogo do Monopólio. Por alguma razão, quando tu abres a tampa e lês as regras, aquele dinheiro vale dentro das regras do jogo que vai acontecer. E se levares este sistema financeiro como um jogo, alguém nos fez crer que aquele dinheiro vale dinheiro. Até os lobbies petrolíferos. O dinheiro é subjetivo. Mas lá está. O dinheiro valia ouro. Mas tudo é baseado. Tudo é baseado em escrituras religiosas que vêm da 13ª tribo. Mas tu já tinhas dinheiro. O ser humano sempre regiu por troca e por coisa. Exato, mas desde troca. Não era a noção que tens hoje. Mas desde o momento que tu dás em troca, desde o momento que tu dás em troca algo que não vale nada e tu é que inventaste, as coisas começam-se a complicar. Por isso é que nós temos que salvar os bancos. Por isso é que, para mim, por isso é que devemos à brava, por isso é que a Islândia saiu deste esquema. Por isso é que a Inglaterra quer sair. Por isso é que tudo o que nós, de certa maneira, apoiamos é um sintoma deste sistema financeiro absolutamente não representativo de tudo o que nós defendemos e representamos. Eu estive a falar com o Lex sobre as bitcoins e é isso. Eles mataram os bitcoins e querem matar. Acho que foi contigo ou foi com o Paulo? Com o Paulo. Deve ter sido com o Foi com o Paulo. Foi com o Paulo. Yeah. Foi com o Paulo. Nós estivemos a falar disso. O sistema bancário mundial agora está a introduzir uma nova bitcoin, uma espécie de bitcoin, para fazer concorrência. E eles andam a fazer de tudo para matar a bitcoin, porque a bitcoin, dizem eles que não tem valor intrínseco. Mas estão preocupados. A folha de papel também não tem nenhum valor. Mas lá está, é isso. Por exemplo, os escudos. A melhor moeda que tu podes usar é o ouro. E porque tem valor, de facto. Mas o teu dinheiro, próprio euro começou assim. Não, mas o euro é diferente. O euro nunca, por exemplo, havia um problema de economia que era a quantidade de ouro que havia. Isto é, o escudo era um escudo eu tenho que de passar. ouro. Desculpem lá. Um prazer, man. Eu tenho que passar. Ok. Fiquem bem. Boa discussão. Fiquem bem. Tchau. Deus, Simpson. Até a próxima. Tchau. Continua, Alex. Estavas a falar do ouro e tal. Continua. Sim, valor do ouro. Isto é economia austríaca. Aprendam aqui. Isto é economia. O que aconteceu é que tipo, tu tinhas um conto. E aquilo era um conto. Mas era um conto de ouro. Dizia sempre na nota de ouro. Certo? Que era porquê? Porque tu podias agarrar naquele dinheiro e chegares a um banco e dizer assim, quer trocar por ouro. Sim, o valor é muito subjetivo. É só uma coisa. É. Mas... E o euro entrou para dizer assim, porque havia um problema que era, havia bancos que não tinham ouro para por exemplo, para uma pessoa que tivesse muito dinheiro. Percebes? Havia mais dinheiro em papel do que em ouro. Isto é, por exemplo... Está na Valdrabada nessa altura, não é? Pronto, havia esse problema. Por exemplo, se a Inglaterra pedisse a França para... Por exemplo, a Inglaterra chegava com 2 milhões de libras em ouro. Eu não sei como é que era a moeda antiga. Não sei se era libra, não era? Acho que a libra ainda continua a ser agora. Assim. Ainda agora. Agora é. Pronto. Então, e chegava. E França tinha um problema.
porque ficava sem ouro. Percebes? Sim, sim. E a França caía. Logo. O euro foi feito Estou-me a por causa fazer disso. entender. Sim, estás. Lá está. E o problema era esse. É que tu conseguias afundar um país se tu pegasses numa elevadíssima quantia de notas. E o problema é que as notas eram... as notas, às vezes, inflacionavam. Inflacionavam não, valorizavam. Olha o caso dos espanhóis, só com o ouro que eles trouxeram, conseguiram provocar a inflação. Ouro Lá está. das Américas. Inflacionaram Lá a economia está. deles e entraram em crise. Pronto. Só com o ouro. E isso acontecia. E o problema... E é ouro, estamos a falar de ouro. É muito mais difícil. Mas pronto. Por exemplo, vocês lembram-se da primeira crise da Bolsa? Qual? Primeira, céus. Primeira crise. 1929? Só que depois apareceu o New Deal para resolver o problema. É isso? Epá, não me lembro da data. Estamos a falar da sexta-feira negra ou da quinta-feira negra? Ou Acho que é isso. Não, isso é americana. Estás a falar daqui, é? Não. Foi quando a tulipa valia mais do que o ouro. Em Holanda. Isso foi na Holanda. Yeah. E vê lá a estupidez. O único sítio onde havia tulipas era na Holanda. Num campo. E houve uma pessoa que disse assim. Toda a gente começou a apostar nas tulipas, toda a gente começou a comprar ações naquele campo. E houve uma pessoa assim. Como é que uma flor que se reproduz vale mais do que ouro? Começou a abrir cada vez mais campos de tulipas e as ações foram todas para água abaixo. Epá, exato, porque a tulipa valia mais que o ouro, porque era a partir do momento em que a tulipa começa... Só havia um campo. Exato, a partir do momento em que aquilo começa a aumentar, pronto, é a Só inflação. que o gajo, Inflação. tipo, um gajo... Perde o valor todo. Eu disse assim, tipo, como é que... Tipo, uma coisa é um mineral. Exato, Outra coisa, o mineral vale porquê? Porque é raro, porque demora milhões de anos a formar-se, porque é inalcançável ao comum humano. Já não passa de ser valor subjetivo, é mais objetivo. Os rubis, as esmeraldas e as safiras são mais raras do que os diamantes, mas mais baratas. Epá, mas se Sabes calhar porquê? há mais falsificados no mercado. Não. Porque há uma multinacional belga que tem um monopólio de diamantes. Pois, Daquelas coisas que eu já não me lembrava, mas já ouvi falar disso. é isso. Há uma inflação do preço do diamante. Porque o diamante e a grafite são parecidíssimos. Têm a mesma composição de carbono. Exatamente. Só que mas está estruturada de maneira diferente. Os monopólios, que era o que eu estava a falar com o Paulo, e eu acho que o Focalor ouviu esta conversa, que foi uma conversa que eu Ter sido gravada. fiquei admirado como é que aquilo não foi um podcast. Que basicamente era o que estavas a falar. Os monopólios são os maiores inimigos do mercado livre, exatamente por causa disso. Primeiro, tens o fator da concorrência e da competitividade humana, que não existe porque são monopólios. Segundo, porque os próprios monopólios matam o mercado livre, porque muitas das vezes as corporações influenciam os governos a regularizar a economia e a aumentar impostos em certas coisas, de propósito, para matar toda a competição possível, porque eles já têm condições para sobreviver no mercado e matam as empresas rivais com essas regularizações. Pronto, mas depois tu também tens oligopólios. E o que é um oligopólio? Por exemplo, a Galp tem um oligopólio, porque a Galp é a única que pode refinar o petróleo, transformando em gasolina, gasóleo, whatever. E em gás natural. É um monopólio na mesma. Não é bem um monopólio. Porquê? Porque existem outras empresas, a Repsol. Sim, eu estou a entender. Só que não podem refinar o petróleo. Não podem, porque eles são os únicos que conseguiram esse direito. Exclusividade. Ou seja, dentro disso é basicamente monopólio no setor. Pois. Basicamente. Sim, eles vendem às outras estações de gasolina, de combustível. Eles vendem, só que os preços não podem variar muito. Isto é, eles controlam os preços, porque eles, por exemplo, imagina que a Repsol agora quer meter €1 a gasolina. Não pode, porque senão a Galp diz logo, olha, se vais meter €1,
nunca mais vais ter a nossa gasolina, nem o nosso gasóleo, e estás bem fedido. Acabou. Né? Exato. Mas é estas cenas da economia, estão a perceber? É estes truques, é porque o próprio valor, o capital é um ciclo. Tu metes uma pausa num ciclo, deixa de ser um ciclo, destrói-se tudo e vai tudo atrás. É o que certas pessoas não compreendem. Mas e quando eu digo certas pessoas, acho que vocês sabem o que é que eu estou a falar. Porque social welfare, os programas sociais, mas deixem-me falar agora, se faz favor, por favor. Programas sociais levados a cabo por partidos mais socialistas, com medidas mais socialistas, metem em causa o que nós acabámos de falar, porque nós partimos de falar de inflação, já estamos a falar de oligopólios, está tudo interligado. Está tudo interligado. Claro. Percebe? E é o que essas pessoas não pensam, é porque é o que o Simpson estava a dizer. Nós podemos tentar fugir ao ciclo, só que só mudam os donos, estão a entender? Claro. Mas o que tem que ser feito na banca mundial, é tirar o monopólio, tentar fazer ao máximo com que o monopólio que existe atualmente na banca mundial seja distribuído e que se comece a criar mais competitividade, porque ao fim e ao cabo foi assim que se originou a banca. Nos períodos iniciais haviam várias casas, vários, na altura acho que se chamavam usineiros, não era? Sim. Eram basicamente judeus, a maior parte deles. É isso que eu ia dizer. Não eram basicamente, eram judeus. Não, mas também haviam. Que faziam o seu comércio. Sabes porque é que eles tinham esse nome? Pelos 11%. Pois. Mas isso foi basicamente o começo da banca. E depois toda a gente começou a fazer banca. O começo da banca veio antes. O começo da banca veio com os templários. Mas está bem, continuem. Sim, mas continuem, da banca estamos moderna, a falar sim, da Idade Moderna. Sim, continua. Não, mas antes dos templários, o ser humano sempre teve essa tendência da troca. Há sempre um ano. Já tinham há sempre um ano. Exato. Sim, também, mas os judeus tinham entre eles. No tempo dos templários, quem dominava era os templários mesmo. Aliás, a maior parte dos problemas entre cristãos e judeus é que os judeus usavam uma coisa de Deus, que era o tempo, para enriquecerem. E os cristãos eram completamente contra isso. Está certo, mas isso... Por isso é que ninguém gostava dos judeus. Mas os cristãos são socialistas. E também por causa daquela coisa da crucificação. Acho que também é por causa disso que não gostavam dos judeus, não é? Aquele tipo chamado Jesus Cristo. Exato, a falar disso. Olha, mesmo, vocês sabem porque é que a crucificação de Jesus Cristo não foi culpa dos romanos e sim dos judeus? Sabemos. Eu acho que a própria Bíblia diz isso. Exatamente, a própria Bíblia diz isso. Podes dizer? Foi Judas que traiu Jesus Cristo, em princípio. Não tem nada a ver. Os fariseus acusaram. E os próprios judeus também traíram Jesus Cristo. Os fariseus. Não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com direito. E é muito engraçado. A conta. Porque Roma sempre conquistava uma nação, deixava o direito das outras civilizações que prevalecesse. O que é agora usado é o romano, engraçado. Romano germânico. Não é? Sim, não. Mas havia tipo sim, não. Direito da família, direito sucessório, que era usado para estas civilizações. Porque a Roma não queria problemas. Então elas deixavam usar o seu direito. Claro que muitas civilizações, como o direito era incompetente, depois trouxeram o direito romano. Mas o direito romano perdeu-se durante imenso tempo. Só depois de 1000 anos é que se foi apanhar o Código Justiniano, que se descobriu, e depois é que voltou o direito romano, porque o direito romano teve adormecido durante bastante tempo, depois da queda do Império do Ocidente. E eu não me lembro do nome dele, mas era um romano que não concordou, porque como era Israel, então Jesus era Judeia. Era Judeia, não era Israel, era Judeia. Mas continua. Sim, mas Judeia, sim. Reino de Judeia. Sim, vem de Judeia. Eu estou a dizer o território, né, para as pessoas se situarem. Teve vários nomes. Aquela região é das maiores confusões políticas durante a história. Pronto, Judeia.
e Judeia, terra o de direito Deus. de Judeia, deu a pena a Jesus Cristo, que era a sentença. A Pois foi o crucificação. direito de Judeia, não foi o direito romano. Os fariseus que Lá fizeram tá. isso. Foram os fariseus. Aliás, pois, Acho que isso foi aliás, referido a algum lado. o, Por isso, daí eles dizerem romano- que foram os judeus. o romano que foi culpado e que os judeus culpam, o romano que fez, praticou a sentença, ele próprio As mãos. lavou as mãos Foi o Pôncio para, Pilatos. foi o Pilatos, isso mesmo. Exato. Sim, eles Pilatos, dizem muito mal de Pilatos também. pois, é isso. Lavou as mãos, mas não lavou as mãos num ato querido com Jesus Cristo. Lavou as mãos que era. Disse, eu sou contra a sentença, eu acho que Jesus Cristo está inocente. Lava as mãos para aos seus deuses, para os deuses que ele acreditava verem, que ele estava limpo e não tinha qualquer... e tinha a consciência tranquila. Exato. Nós Ele não sabemos disso. queria estar sujo perante os seus deuses. A meu parte diz, o Pilatos lavou as mãos e depois tocou na face de Jesus Cristo. Não, ele lavou as mãos porque era hábito dos romanos lavarem as mãos para estarem limpos perante os seus deuses. Era só isto. Por isso é que o problema com os cristãos e os judeus é que os judeus não consideravam Jesus Cristo o Filho de Deus. Mas basicamente, os cristãos são sentença? basicamente. Os cristãos são os judeus. Só que são do Sim, Novo sim. Testamento. Olha, mas o que eu estava a falar há bocado das tatuagens, já que nós, entretanto, falámos da banca, estava aqui o Simpson e eu não quis levar osso. A quem é que te estavas a referir? Eu não percebi nada. Eu disse isto enquanto estava, mas vocês não me ouviram. Era a Rita. É. É. Epá, eu acho que devíamos explicar aqui à malta que nos vai ouvir quem é a Rita. Antes de estarmos aqui a dizer Rita. Epá, Não. Eu acho que devias é uma cortar esta pessoa. parte. É? Devia cortar. É. Que se isto não corta nada, pá. Isto é uma podcast. Corta. não Corta. corta. Epá, se ela tiver a ouvir isto, eu acho que sabemos quem é que é. Epá, A não, ideia é um bocado má, pá. não vamos estar a dizer nomes. Vamos, já disse. Vamos estar a A ideia dizer. é um bocado má. Ainda por cima, se é para criticar, vamos criticar e vamos falar, porque acho que estamos aqui já num ambiente que já não é tão sério do que quando estava aqui o grande Simpson. Quarta hora é só para o gozo, Pá, bora. é assim, isto continua a ser um podcast. Eu acho que. Pronto, eu não sou dono do podcast, Eu tenho os problemas, Lex. mas eu acho que. Tenho os Epá, problemas. como é que se chama o podcast? É a Taberna do Humberto? do ou- Humberto. Isto é uma É tasca, tasca. pá. Isto é uma tasca, isto é malta É fala uma mal. tasca, isto falamos aqui de tudo, não é? Está bem, mas é. Tem calma, pá. Epá, Confia uma coisa na é gente. falar sobre política. Lex, Confia, pá, exato. que mal pode acontecer, Exato. não é? Um cliente meu ouvir esta merda. Não vai nada, não te vou reconhecer. Epá, um cliente teu ouvir esta merda vai pensar assim, epá, o gajo... Epá, O gajo sabe. qual é que é a probabilidade de um cliente teu estar a ouvir isto? Neste momento? Sei lá. Tenho só clientes malucos, ó caralho. Ah, pois, é normal, advogado maluco, clientes malucos. O que é que quis dizer Não, da Rita? advogado Fala de assim. sangue, cliente maluco. Mas vamos lá retomar outra vez o tema, que é para não ter que estar aqui a perder Exato. uma semana só a editar isto. Queria fazer Eu ajudo-te a editar. Queria fazer uma águia daquelas menos apropriadas que tem mais a ver Só uma coisa. Oh, Por fez? favor, sociais você o do teu lápis século azul. 20, tá? Vais censurar, é? É. Mas a gente vê. Mas espera aí, ela quer fazer uma águia, é? Tipo, estás a ver a da Rihanna? Aquilo que a Rihanna tem no peito. Não estou a ver, mas imagino, vá. É debaixo dos peitos. É debaixo dos peitos? assim naquela zona. Respeito. Ela quer fazer isso? Eu vou-vos mandar para os... Oh, que dias. Sim, uma águia. Uma cena assim. Põe aqui Mas eu no- não sei, põe aqui ela no provavelmente chat. estava a brincar. Mas se isto for a sério, epá, não nada contra, mas era o que estávamos a falar aqui há bocado. Ela pode Ninguém ser- vai ver a tatuagem. Hã? Ninguém vai reparar na tatuagem. Pois, Estás a com pensar que certeza. ela não vai tirar fotos e não nos vai mostrar no Twitter. A nós e toda a gente, não é nós. Epá, Especificamente. ela é muito crítica de quando as outras mostram. Em princípio não fará. A crítica, mas também mostra. Vamos aqui arranjar especulação. Se calhar, tipo, a maior parte das coisas que digo no Twitter é a brincar. E Oh, nós aqui estamos a brincar Exato, agora. exato. Nós também estamos a brincar. Ela Tipo, estava a ser irónica, exato. Exato. Exato, ela estava a ser Tipo, irónica. Eu, Como a o maior parte Simpson, das- eu quis introduzir isto há bocado, mas como o Simpson estava a ser sério, eu também meti isto de sério. Estou a ver.
O Simpson depois também Olha. levou as coisas um bocadinho mais à brincadeira e depois nós levámos também mais à Pois, eu brincadeira. por menos pensei que estavas a falar do Mário Machado ou assim, não sei, por causa das tatuagens. Ah, não, o Mário Machado é mesmo um ganda boss. Mas já deve-se ter arrependido muitas vezes das porcarias que fez. Aquelas tatuagens, enfim. Eu estou a brincar, olha, isto é óbvio que eu estou a brincar quando digo que o gajo é um boss, o gajo é um cromo de caraça. O azeiteiro do caraças. enfim. Ele ainda vai ouvir este podcast e ainda nos mata, uma cena assim. Não, Vem com os Hells Angels. Ah não, os Hells Angels não, vem com os gajos Ele é do da outro grupo. é do outro da grupo. Juventude. É Los Bandidos. Os bandidos. Grande nome. Se calhar tá Olha, armados mexicanos. como é que é? Os bandidos. Qual é o nome? Los Bandidos. Eu estou a olhar para a tua foto ao Focalor, aqui porque o Focalor, caso não saibam, tem tipo a foto do Sr. José Pinto Coelho com uma Escarilha. fita nos olhos e com um bigode, parece um mexicano. E eu agora pensei em fazer uma foto com ele assim, ao pé do Mário Machado, Machado, é. e meter assim uma espécie de slogan em baixo a dizer Los Bandidos. Olha, boa. Põe-me um Parece sombreiro. uma cena mexicana. Põe-me um sombreiro na cabeça desta imagem, se faz Yeah. favor. Tens que me enviar. Eu vou fazer isso. Olha, quem fez isto foi esta montagem foi o Sunquick. Pois foi. O Lord of Yusa, o homem dos 1001 nicknames. É capaz de ter Exato. um só fogo. E é verdade. E comentários sobre o Kavanaugh, ou como se diz, Ah, sim, foi confirmado. 50-48. já está no Supremo Tribunal. 50-48. Se ficou a 2, mas foi confirmado. Epá, eu acho que E o é gajo muito safou-se, bom. o gajo safou-se daquele processo, não se safou, tal como o nosso grande Cristiano. Safou e também se vai- a defesa da gaja Sim. agora largou. Acho que já não vão prosseguir com nada. Pois, estás a Ou seja, isto foi uma tanga que foi inventado para o gajo não ser confirmado. Pois. Acabou por ser confirmado e agora o Partido Democrata já largou a gaja. Já não. Isto agora. Isto é sempre a mesma coisa. Tipo, Há muita eu não vou coisa estar lá a falar dentro. mais. que não se sabe. Eu não vou me estar aqui a perseguir novamente o caso da violação, porque isso já foi falado. Sim, mas aqui isto é um caso político. Isto é um caso político. Yeah. Isto foi prova. Isto é um caso Epá, político. mas Isto foi é feito, sempre um isto foi caso forjado. de oportunismo, seja político ou económico, seja privado ou público. Epá, é assim, as pessoas gostam de difamar as outras, de criar injúrias e pronto. E o problema é que não arcam com as consequências dos seus atos. Não, mas eu acho que esta podia bem arcar, mas porque o Partido Democrata gosta de fazer isto. Usa as pessoas, mas depois deixa-as na porcaria. Desde há uns anos para cá tem sido assim. Pá, tipo, a pessoa. Não, mas a culpa é da pessoa. Não me fodam. Tipo, Epá, mas alguém ia fazer alguma coisa àquela. Aqui ainda por cima uma mulher daquela. Mas eu não vi quando era nova. Eu ainda não vi quando ela era Epá, nova. ainda não viste a foto quando era nova? Não. Era horrível, meu. Era horrível. No e ano. não é interessante. Era horrível. Eu acho que qualquer coisa hoje em dia é tipo a pessoa. A rapariga pode fazer queixa de violação. O problema é isto. Pois, mas o problema é esse, não saem com as consequências. Não se baseia no. Isto em termos. Agora a sério, isto eu não percebo nada, mas isto em termos jurídicos tem algum fundamento. Esta cena de não arcar com as consequências, porque hoje em dia uma mulher pode destruir a vida a um homem público de virtude, pode ter a sua vida destruída. Olha o Cristiano Ronaldo, o problema que está a ter agora. Exato. Obviamente, se eu não me engano, em Portugal tens o código. No Código Penal tens o artigo 186, 87 e tens o artigo 188 que é se for de uma forma mediática, isto é utilizando os mídias para difamar a pessoa ou injuriá-la. Não, tens o artigo 185, 186, 187 e o 188 é os outros três artigos juntos por uma forma de propaganda, seja mediática, isto é quando eu falo em mídia também estou a falar de internet. Percebes? Se eu usasse a minha conta para dizer, por exemplo, imagina, se eu usasse a minha. Pessoal dos que estão a ouvir isto é para ouvir com atenção, ok? Andaram-me a difamar. Não te vais vingar. Pronto, claro que depois tipo, depois tem a ver com o tipo de difamação que houve. Eu estou a brincar. Também, né?
Claro que tu, se quiseres, tipo, como eu sou muito peculias, isso acontece muito nos Estados Unidos da América, está sempre a processar e está sempre a ganhar sanções compensatórias. Sempre a tentar ter que o agressor tenha sanções compensatórias para ganhar algo. Pá, se fores muito peculias no direito, tu consegues fazer isso. Tipo, houve uma rapariga, a Rita, já que chamamos o nome dela para aqui, chama o nome. Ela queria. Pois, porque isso não foi para a frente, pois não. O quê? Da cena da ameaça de morte. Eles ameaçaram-na de morte. Sim, pronto. Eu disse que ia ver o Já me aconteceu a mim, já aconteceu a toda a gente, muito provavelmente. Claro. E o que é que eu Foi de uma forma um bocado duvidosa e aquilo foi muito esquisito porque eles começaram a dar-lhe onde ela vivia e tiraram screenshots a cenas e envolveu isso é um bocadinho mais sério então. Pois. Não sabia disso. Não sabia. E ela pediu-me. E o que é que eu fiz? Eu, tipo, trabalhei, li, vi os artigos, vi as cenas e meti tudo numa folha de papel. Só que eu deixei um tempo passar porque ele, se isto fosse para a frente, os gajos podiam. Primeiro ela ia gastar imenso dinheiro. Não vale a pena. Percebes? É isso, lá está. Ela ia gastar imenso dinheiro. Porque eu não podia tomar conta do processo. Foi um bluff. Foi um bluff da parte do outro gajo e isso. E eu próprio publiquei que tinha poder jurídico. E eles ficaram logo caladinhos quando tu entraste lá por dentro e quando a gente começou a tirar a screenshot e a fazer isso. Pronto. E depois eles até tiraram os tweets. Foi isso. Aquilo era conversa de cigano. Eu perdi essa conversa por completo. Isso foi recente? Tem umas semanas. Umas semanas? Sim, se calhar um mês. Eu perguntar se tinha sido isso há 2 anos ou o quê, porque eu sei que a Rita já se anda a queixar de ameaças de morte há algum tempo, não é? O podcast que ela fez com o Simpson. Eu estou a ver que eu sou muito recente. Pois. Eu já tive uma pessoa a tentar-me entrar na conta e foi bem engraçado porque tipo, a pessoa disse, entrou na conta assim, tipo, em 5 minutos. Eu disse assim, então entra. E ela foi pedir tipo a palavra passe. Tipo, foda-se. Mas depois só quando tu começas a ter algo a perder é que isso começa a ganhar importância. Eu não posso dar a minha cara. E por isso eu tive no. Então, mas tu não eras o Stalin. E ele está a falar connosco. Sou. Máquina do tempo. Sou o grande Stalin. Exato. Sim. E o Focalor não era tipo aquele gajo que parece o Zorro? O Mascarilha, sou eu. O Mascarilha. Lone Ranger. Não, mas agora em assuntos sérios. Por exemplo, sim. O Kshuf perguntaram o meu nome. Eia, que grande falta de respeito. Eu nunca fiz isso. Esses gajos, pá. Focalor, como é que te chamas? É Humberto. Então não está ali no coisa. É Humberto. Não, mas vá, continuando. Eu estava a gostar do rumo. E eles perguntaram-me se eu sou anónimo. Mas tu podes dizer o teu nome e não há problema, não sei. Para depois eles irem para o Twitter e estarem a difamar. Lá está. E tipo, estou a brincar. Os que já tiveram isso. Estás a ver? Já que? E tipo, eu não conheço quem estava no grupo. Tu estás nos Kjuf? Estou no Discord deles. Pois estás. No Discord toda a gente, pá. És uma estrela. É uma super estrela. Eu fui chamado e por acaso nem sabia. Aliás, foi a Rita que me enviou o pedido. Grande Rita. Pronto. E depois começaram a perguntar. Eu não tenho de dizer o meu nome. Tipo, então se o Sumita Sunclick está nos Kjuf e não diz o nome, tu tens de dizer. Tipo, e acho que tipo, se eu quisesse dizer o meu nome, eu dizia quando me apresentasse. E acho que... Nem que inventes um nome. Eu se fosse a ti inventava um nome completamente diferente. Para as pessoas pensarem que era verdade. Estás a entender? E se calhar isto agora, como estão todos a ouvir, se calhar não vai surtir efeito. Mas olha que se lixe. Então, inventava um nome completo. Olha, quem é que vos diz a vocês? Quem é que vos diz a vocês que eu não sou um António? As pessoas lá está, tipo... É isso que, tipo... Qual é a minha cena? Daqui a pouco vão perguntar-me... Por exemplo... Eu tenho uma empresa. Alguma vez eu disse o nome da minha empresa. Quantas pessoas já não me duvidaram que eu tinha uma empresa? Como eu digo. Mas podem duvidar. E a mesma cena, a mesma cena com o André.
Muita gente duvida dele. O André é o Dicos, caso não saiba. Sim. Muita gente duvida eu dele. Mas compreendo. eu não duvido. Eu tenho essa. Eu na brincadeira digo, não sei o que, ele pode. Não. Nota-se porque o gajo é um tipo sério e é um tipo que tem um bom trabalho. E vem para o Twitter e pronto. Porque se calhar ele tem menos coisas a perder. Não sei. Não sei a vida dele. Mas... ele se tivesse menos. Tipo, como as pessoas não sabem a vida dele, pronto, tem a cara não sei o quê. E mostra só que ele também não diz coisas tão brutais como eu digo. Exato, mas nota-se que ele tem muito a dizer. Lá está. Nota-se que é um ele dá alguns princípios daquilo que pensa. Ele introduz e deixa os outros concluírem a partir. É isso. E acho que faz bem. Porque e é por isso que eu espero. Mas tanto o Dicos como eu, já houve pessoas que duvidaram da minha empresa, da minha profissão. Aliás, a tua namorada, que ao bocado vi a Rita. Não, mas eu acho que é mais dor de cotovelo. Acho que é mais inveja. É tipo. É, claro. A Rita deve ter ficado assim: este gajo agora tem namorada, na merda. Estava aqui a tentar fechar. Fechar negócio, contrato. Final, olha. Mas, por exemplo, o Santos duvidou da minha profissão. Ele não duvidou da rivalidade entre o Lex e o Santos. Ele não duvidou, ele não duvida da tua profissão. Ele apenas, e nós tivemos uma conversa disto. Sim, pronto, mas eu não sei o que é que vocês estiveram a falar, eu não pergunto. Tiveram a falar muito mal de ti. Desculpa lá agora estar a falar disto ao Lex. Não te quero estar a chamar nomes feios. A falar da conversa. Exato. Mas ninguém te chamou nomes feios. Ele não duvidou da tua profissão e para que fique claro mas isso. Pode duvidar. Ele pode duvidar, claro. Tipo, eu posso duvidar. Eu até posso duvidar que, olha, o Focalor, para mim, o Focalor é o Simpson. Já o disse antes. Tipo, é isso que eu disse. Agora, eu sei que não estou certo. Uma coisa é tipo. Nós estávamos a ter uma discussão e eu estava a usar o direito de uma forma tipo. Eu não estava. Primeiro eu entrei na discussão na brincadeira. Depois... Eles não, porque tu misturas, é como o que aconteceu comigo aos olhos do Esquejuvo. Tu misturas essas duas pessoas e essas duas personalidades, vamos dizendo assim, tu tens dentro de ti, que as pessoas não percebem, consoante o contexto, qual é que é a personalidade que estás a usar. E é isso que aconteceu comigo perante o Esquejuvo, estás a entender? É que eu entrei a testá-los e depois, quando os deixei de testar, até eu disse e até me expressei, acho que bem, eles não conseguiram identificar essa transição e não conseguiram identificar nem tanto que depois o tempo foi eu compreendo e lá, eu entrei e tipo, o problema é que eu entro na brincadeira, mas depois começo quando vejo que a pessoa está a levar a cena a sério, eu começo a levar a cena a sério. E o Paulo tem uma coisa boa, ele quando tem que argumentar, argumenta bem. E pega nas coisas e consegue, tanto que tu vais ver um argumento que ele tem. Eu ainda não vi no Twitter, e eu sigo o Twitter dele religiosamente, ainda não vi numa conversa que ele tivesse com um gajo assim de extrema esquerda, ele a perder um argumento ou a ser levado a melhor. Nunca vi. Sim, mas eu tentei elucidá-lo sobre o direito e sobre o que é que o acórdão estava, porque foram 4 juízes. Estás a ver? O Tribunal da Relação, e fala-se do Tribunal da Relação, mas houve o Tribunal da Primeira Instância. O Tribunal da Relação é o recurso. Olha que nós estivemos a falar disso também, mas na visão do Paulo. E é engraçado estar a ver agora a mesma... eu não estou a dizer que não devemos ter esta conversa, eu, aliás, até quero ter essa conversa. Mas é engraçado ter a conversa com o Paulo e agora estar a conversar contigo. São duas perspectivas diferentes sobre uma... Sobre uma discussão. Está certa. Hã? A minha em relação ao direito está certa. Eu entendo, e foi isso que eu disse. Não foi para picar. Foi. Eu entendo porque se ele usar o senso comum, que era normal ele ter aquela opinião, isto é, a atitude que os dois gajos fizeram, os dois agressores, é errado. Mas como houve sucessão mútua, e este ponto é importante, e como estavam ambos alcoolizados que não teriam
consciência da sua pessoa jurídica. Outro aspecto importante. E houve uma solução mútua tripla. Isto é, houve um tridente entre os dois agressores e a vítima, supostos agressores. O problema é que ela não aguentou e ela desmaiou. E não houve violação. É isso que eu estava a tentar dizer. E ele enervou-se porque eu disse que não houve violação. Houve abuso sexual previsto. Há uma pessoa inconsciente previsto no artigo 165. Como se eu fizesse sexo com uma pessoa em coma, está previsto no artigo 166 do Código Penal, parte especial. Epá, eu consigo ver isso porque, aliás, olha, eu acho que até faz sentido. Não, mas espera, porque violação, no que consta a palavra, estás a violar um direito de alguém, certo? Estás a Liberdade sexual. A liberdade sexual de alguém. Uma pessoa não pode ter liberdade sexual se não estiver consciente, se não tiver a capacidade de dizer sim ou não. Entendes? É a mesma coisa. E eu dei-lhe o exemplo e depois tipo, telefonei a um professor de Coimbra, por acaso muito simpático. Isto é o trabalho disso? É. Porque eu não sou... Sabes que ele tem umas conectos muito grandes, olha. Eu, pelo que eu ouvi, eu até fiquei impressionado pelos nomes que ele referiu. Epá. Pronto. Eu estava a dizer, é que eu liguei porque é um professor de Direito Penal. Um grande professor, ilustre professor. E que percebe muito de Direito Penal. E eu sou apenas uma pessoa licenciada. Isto é, eu tive uma cadeira de Direito Penal e uma cadeira de Direito Processual Penal. Estão-me a entender? Tipo, uma cadeira não é justamente tipo, uma especialização. Eu sei do direito aos poucos. É como eu digo, a vida é que me vai ensinando o direito. E é tipo o nono ano de francês, né? Tu sabes, mas tu sabes algumas coisas. Eu como 12º ano. Olha, eu já não me lembro nada de francês. Quase. Pronto, eu tive em ciências. Sei algumas coisas e algumas coisas até uso aqui. Sei algumas coisas. Não sei tudo. É. Como em direito. Mas tu tiraste o curso de direito, pá, e deste ali uma falha enorme. E disse, aonde? Aqui não sei o quê. E eu vou ver, pois dei. Pá, desculpa lá, já não me lembro. É. Tipo, é normal, eu dou erros. Qualquer ser humano dá erros. Agora, eu naquele caso não dei erros. E eu fui ver, liguei a esse tal professor e disse assim, professor, ajuda-me lá aqui, que eu estou, neste caso, não sei o quê. Pá, ele disse-me, e deu a mesma opinião do que eu, e disse que eu estava certo. Disse também aquilo que eu disse, não disse no Twitter, mas que a lei devia ser mudada. Pá, e é razão. E tem razão. Porque a lei devia prever a sucessão mútua. No caso do artigo 165. Não, no caso. E, aliás, até no caso de violação. Devia prever a sucessão mútua. Porque pode haver uma sucessão mútua, mas naquele período de tempo não querer, a mulher ou o homem não querer existir uma relação sexual e ser obrigada a... Mas não prevê. E por isso é que o acórdão do Tribunal de Relação do Porto, embora que é um tribunal que às vezes tem ali alguns problemas, pronto, é normal, os tribunais de recurso às vezes facilitam a ter tomado esta atitude, esta sentença. Mas também o Tribunal da Primeira Instância tomou a mesma sentença e foram 3 juízas em Tribunal de Relação do Porto. Foi mais uma, ou não sei se acho que foi assim. Foram 4 juízas a tomar esta atitude. Juízas, não são juízes, não são homens, não é machismo. Não é machismo. Foram juízas, mulheres. E agora podes dizer, estas mulheres são todas umas partes. Não são. À luz do direito, eles não cometeram uma infração grave. Não merecem levar uma pena grave. Foi pena de Deus, relembra-nos lá. Pronto, eles levaram uma pena suspensa. Meses. Ok, mas tipo... Isso foi quando? Para me temporalizar. Quando o quê? Quando é que ocorreu esse caso? Não me lembro da data. Já deve ter mais de um ano, se calhar. Em setembro. No início de setembro. No início de setembro começou-se a falar, mas isto já tem mais tempo. Não, mas acho que foi logo para os mídias. Estas Então está bem, então posso estar enganado. Começam logo dos mídias. Ok. Exato. Mas pode ter sido... Vou só dizer uma coisa. Eu acho que o Santos... final de agosto. Eu acho que o Santos ficou chateado contigo mais por causa daquela tua conversa com a Coutinho.
E nisso eu tenho que concordar com o Paulo. Epá, há coisas em que não se toca. Não, foi por causa Não se toca nas mulheres dos outros, pá, está na Bíblia. Um dos 10 mandamentos. Na Bíblia, em tudo. Epá, já antes de haver Bíblia já se sabia. Bem, olha, querem inserir aqui um tema final. Diz. Já repararam que e é uma coisa que me mete impressão. É o facto do Intermarché agora estar a aproveitar a popularidade do Fernando Mendes e o espetáculo que ele diz na publicidade é completamente artificial e não tem aquela hype do programa. Já repararam? Não parece que falta algo. Ou é o facto dele ter perdido peso. Eu acho que também lhe tirou um bocado de piada. Não, mas assim, isto são estratégias de marketing. É, mas eu acho que ele ficava melhor antigamente, pá. Ele agora está muito magro. Pararam de lhe dar as queijadas de Pentugal que lhe davam antigamente. E os presuntos. Pronto. Isto é um bom tema para acabar isto. É o Fernando Mendes. Olha, o que é que dão ao Fernando Mendes? Presunto e vinho. O que é que serve na tasca do Humberto? Exatamente. Olha, foi uma boa conversa. Gostei imenso de participar. Mais uma vez friso o meu projeto. Não quero estar aqui a fazer marketing nem estar a divulgar, mas acho que é importante para todos nós a situação. Acho que sim também. No Twitter. E vai ter futuro. Gostaria de dizer que foi uma boa ideia e é muito importante termos este tipo de relação e de cooperação, porque de facto com este tipo de cooperação fica difícil dividir alguma coisa, porque há mais interação, há mais tempo junto por vós, e eu acho que vocês vão concordar, não sei, transmite-se mais facilmente a emoção e mais dificilmente há mal-entendidos, como os que houveram comigo e com os ditos cujos lá do grupo dos grupos. Mais uma vez, muito obrigado, Focalor, por me teres recebido. Que agradeço. Acho que foi uma boa conversa. O conceito da troca de pessoas, porque isto foi uma lista de pessoas que veio e entrou. Mas são este tipo de conversas que uma pessoa gosta. Porque falamos de tudo. Porque não é nem sério nem brincar. E ao fim e ao cabo acabamos por tocar em pontos sensíveis que são importantes para o nosso próprio desenvolvimento enquanto grupo. Que são... Campeão, quando me puder despedir, diz. Sim. Já vai. Que são muito importantes, pá. E eu fico contente por poder colaborar, pá. Muito obrigado, sério. Foi um prazer participar. E ao Arquiduque Lex Gladia, podes ser tu a despedir-te agora. Muito obrigado, Focalor. Agradeço, força. Antes de mais, quero agradecer a esta ideia que o Focalor teve, com a ajuda do Simpson, e como o Miguel não se calou e tirou muitas coisas que eu ia dizer. Nada. Acho que é uma boa ideia para mostrar uma ideia de direita, e não vamos ser direitolas como muitos são, uma ideia certa, falar sobre temas sensíveis e até temas não sensíveis, mas dando sempre uma opinião sincera e nada artificial, não usando argumentos ou não sendo contra argumentos de esquerda. Às vezes são precisos serem usados, às vezes a esquerda até tem razão. Nós não estamos aqui sendo contra a esquerda, nós estamos aqui a favor da nossa nação e de Portugal. Muito bem dito. Usando qualquer tipo de armas para que Portugal se renove e que se crie uma nova nação. Quer dizer, que se volte aos tempos da nossa grande nação e que Portugal fique na boca do mundo, não pelos piores motivos, mas sim pelos melhores, seja em setores económicos, sociais, políticos. Acho que é isto que esta tasca traduz, que é este envolvimento com pessoas com ideias iguais e ao mesmo tempo ideias diferentes, visões iguais, visões diferentes, perspectivas iguais, perspectivas diferentes, em certos aspectos, e nisto cria um debate saudável, sem ofensas e com o maior respeito possível. É isto que esta tasca traduz, e é isto que
a política deve traduzir e a sociedade deve traduzir. Isto é simplesmente um microclima numa sociedade que está cada vez pior e cada vez a se autodestruir, e nós vamos tentar ser os únicos sã desta sociedade. Mais uma vez, obrigado Folklore por esta ideia, e obrigado a todos os que participaram, que já saíram. Eu fui aquele que entrei em primeiro e serei em último. Muito obrigado. Muito bem. Viva Portugal. Viva Portugal, caraças. Viva Portugal. É isso mesmo.